Olá a todas e a todos, bem-vindos ao Dia Latino-Americano de Geoturismo, que é uma iniciativa da Rede de Geoparques da América Latina e do Caribe, e cuja atividade nós, do Projeto Geoparque Costões e Lagunas do Rio de Janeiro, nos associamos nesse dia 16 de abril de 2022. Escolhemos como tema desse ano a apresentação do roteiro de Charles Darwin pelo território do projeto, porque, justamente, há 190 anos, entre 8 de abril e 24 de abril de 1832, ele passou pelo nosso território. Essa passagem, ele deixou muitas anotações em sua caderneta de campo e deixou também informações não só sobre a natureza, mas também sobre as pessoas que viviam e como viviam. E essa passagem, ela desde 2008 vem sendo rememorada por nós do projeto Caminhos de Darwin, que eu faço parte também, nós do Projeto Geoparque, fazemos parte desse projeto Caminhos de Darwin, que busca estabelecer e consolidar um roteiro geoturístico, científico, baseado na passagem, nas coisas que ele viu, na passagem dele, nas coisas que ele viu, por onde ele passou, e também naquilo que nós sabemos sobre a natureza, como era e como é hoje. Então, trata-se de um roteiro de divulgação científica. Darwin tem uma grande importância para a ciência, é um dos maiores cientistas de todos os tempos, uma vez que mudou a forma do mundo ver a vida, quando, junto com Alfred Wallace, eles lançam a teoria da evolução das espécies pela seleção natural. Essa mudança, essa teoria, na cabeça do Darwin, ela surge a partir da vivência dele ao longo da viagem que fez no Beagle, o navio Beagle, que durou 4 anos e 9 meses, por onde Darwin passou em muitos lugares, e desses lugares ele foi acumulando conhecimento, fez observações sobre a biodiversidade, sobre os fósseis que encontrou, observações geológicas e observações da sociedade, né, das relações sociais daquele tempo. Isso tudo foi o ponto de partida para ele desenvolver essa teoria da evolução das espécies por meio da seleção natural. O capitão do navio, Robert Fitzroy, um dos objetivos dessa viagem do Fitzroy era fazer um mapeamento da costa da América do Sul e também passar pela Terra do Fogo, né, onde ele tinha uma tarefa de levar de volta alguns fueguinos que tinham ido numa outra viagem com ele para a Inglaterra. Darwin era de uma família abastada, né, de uma família rica, mas uma família de liberais, e teve vários conflitos com Fitzroy, inclusive por conta da escravidão. Mas essa é uma outra história que vale a pena depois ser contada. Hoje não vai dar, tem muita coisa para dizer. Mas, enfim, Fitzroy, nas medições que fez, em algum momento, quando ele chegou da Bahia para o Rio de Janeiro, né, ele encontrou, ele identificou que havia um erro na medida, né, que ele tinha feito, do mapa da costa da América do Sul, e aí ele teve que voltar à Bahia, e com isso, Darwin passou de 4 de abril até o dia 5 de julho, passou esse tempo aqui no Rio de Janeiro. E, então, a partir dessa identificação dessa passagem, foi criado o projeto Caminhos de Darwin, do qual nós fazemos parte, que é um projeto desenvolvido aí em conjunto por várias instâncias da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Casa da Ciência, Departamento de Geologia, do Instituto de Geociência e Instituto de Física. Então, nós trazemos o conhecimento sobre essa viagem de maneira a estabelecer e a desenvolver um programa de turismo científico, como eu já falei. Então, Darwin sai da Inglaterra, passa por Cabo Verde, chega na América do Sul, passa pela Bahia, pelo Rio. Quando chega no Rio, passa justamente... chega no Rio, o Fitzroy identifica esse erro, ele volta
para a Bahia para refazer o trajeto, inclusive porque 2 anos antes, em 1830, na costa de Arraial do Cabo, que também faz parte do nosso território, um navio inglês afundou com ouro e prata, quando estava voltando para a Inglaterra. E esse erro, esse problema, esse mapa, novo mapa, um dos motivos era refazer todo esse detalhamento da costa para evitar problemas como esse, naufrágios desse quilate, né? Então, o Beagle, depois disso, depois de passar pelo Brasil, ele passa pela Terra do Fogo, passa pelo Chile, onde Darwin experimenta um terremoto e um tsunami na região de Concepción. Depois ele passa por Galápagos, onde ele pôde ficar muito curioso com a vida nas ilhas, e isso serviu também de gatilho para a teoria. Passa pela Nova Zelândia, pela Austrália, e pelo Cabo da Boa Esperança, voltando para a Grã-Bretanha, passando de novo pela Bahia e por Recife. Então, ele tinha 22 anos quando saiu, ainda em dezembro, e em fevereiro, quando ele passa por Fernando de Noronha, logo depois ele completa 23 anos. Então, ele era um jovem que tinha feito, o pai, a família dele era de médicos, o pai queria que ele fosse médico, o irmão era médico, né? E ele não se adaptou à questão de cirurgias sem anestesia, e vem para o Brasil e resolve ser um pastor, né, um clérigo. E, a partir daí, ele estuda as ciências naturais, as ciências humanas, e faz dele uma pessoa com uma educação muito completa. E, quando ele soube que havia essa viagem do Beagle, ele se interessa, embora a despeito do pai dele não querer que ele fizesse a viagem, dizia que não ia ajudar na formação dele, ele convenceu o tio a convencer o pai. E aí ele chega no Brasil em 1832, passando por Fernando Noronha, Salvador, e passa por Abrolhos, e no dia 4 de abril chega ao Rio de Janeiro. Quando ele chega ao Rio, ele identifica, quando ele estava tratando dos papéis para a estadia dele aqui, já que ele ia ficar bastante tempo, já que Fitzroy ia voltar para a Bahia, ele, no Rio de Janeiro, ele ficou hospedado, alugou uma casa em Botafogo, e então ele vai procurar essa documentação e descobre que daí a poucos dias, 4 dias depois, ia um grupo de ingleses, um escocês também, iriam para o interior do estado, naquela direção ao norte fluminense, naquilo que naquela época era chamado de Macaé, mas que hoje é o município de Conceição de Macabu, onde esses ingleses tinham terras. E essa viagem, ele se animou, porque ele não gostava do tempo que ficava no navio, ele enjoava, e ele queria conhecer, e foi a primeira vez que ele teve a oportunidade de conhecer a diversidade dos trópicos, que causou uma impressão incrível nele. E ele diz que esse contato com a biodiversidade tropical foi fundamental para ele pensar e depois, mais para frente, estabelecer aquele quebra-cabeça, formar o quebra-cabeça, completar o quebra-cabeça que foi a teoria da evolução das espécies pela seleção natural. Então, ele, no dia 8 de abril, ele sai e volta ao Rio no dia 24, nessa excursão. E é dessa excursão que nós vamos falar, porque no dia 5 de julho, depois de ficar vários meses aqui no Rio de Janeiro, ele visitou diversos lugares, descreveu muitas coisas, mas ele sai e vai em direção a Montevidéu. Retorna ao Brasil, como eu falei, em 1836, passando por Salvador e por Recife. No Rio de Janeiro, no dia 5 de abril, depois de desembarcar, quando ele está fazendo lá aquela documentação, ele está na região do Paço Imperial, da Praça 15, e ele
fala o seguinte, escreve no seu diário, no capítulo 2 da Viagem do Beagle: mal posso esperar o grande prazer de passar algumas semanas neste lugar muitíssimo calmo e belo. O que se pode imaginar de mais delicioso do que observar a natureza em sua forma mais grandiosa nas regiões dos trópicos? Imaginem, ele diz em algum momento no diário, na Viagem do Beagle, que na Inglaterra para andar 100 metros, ele fazia isso em poucos minutos. Aqui no Rio, ele levava várias horas, porque era tão grande a biodiversidade que ele tinha que parar a todo momento para olhar o que acontecia. Essa excursão, então, está aqui no mapa, a carta corográfica da província do Rio de Janeiro, de 1838 a 1861, ou seja, ele passou em 1832, as estradas, os caminhos eram semelhantes a esse, e a gente aqui plotou a saída dele de Praia Grande, que é Niterói, passando por Maricá, aí ele já entrou no território do Geoparque Costões e Lagunas, Mandetiba, em Saquarema, Araruama, São Pedro da Aldeia, Campos Novos, Barra de São João, que é Cabo Frio, Barra de São João, que pertence a Casimiro de Abreu, Macaé, e, por fim, sai do território do Geoparque e volta, vai para a Fazenda Sossego, Conceição de Macabu. Depois ele retorna pelo mesmo caminho até Campos Novos, e dali ele sai, passa por Araruama, Cabo Frio, né, Araruama, e chega em Rio Bonito, já fora do território, do nosso território, vai para Itaboraí e volta a Niterói no dia 24. Bom, eu vou colocar aqui algumas passagens de como está escrito no diário, fazendo um breve resumo do que ele dizia. Primeiro, ele diz o seguinte, que chegando em Praia Grande, que é Niterói, ele teve uma visão incrível, sublime, das cores do azul do céu e as águas calmas da Baía de Guanabara, com todo o seu esplendor. Essa vista a partir de Niterói, da Baía de Guanabara, das montanhas do Rio de Janeiro, aparecem muitas pinturas do século XIX, como eram as cidades ainda incipientes, começando poucas casas, mas os bairros já se iniciando, e as lagoas, e as áreas inundadas e brejosas das áreas baixas de Niterói. E a belíssima paisagem da Baía de Guanabara, descortinada desde a cidade de Niterói, Praia Grande, para Darwin. E ele, então, ele passa por Niterói, passa pelo Engenho do Mato, numa estrada, no caminho que hoje faz parte do Parque Estadual da Serra da Tiririca, e do Engenho do Mato ele cruza para Maricá. Aí, sim, ele entra no nosso território do Geoparque e começa a observar e descrever, inclusive maravilhado, a riqueza da biodiversidade encontrada na floresta da Serra da Tiririca. Aqui, então, só voltar aqui um minutinho, aqui é um mapa de 1767, mostrando que esse caminho já existiu, ele é conhecido como Caminho do Vai-Vem, e hoje também ele é chamado de Caminho Darwin, ele é um caminho oficial de Niterói, né, indicado pela prefeitura, e também parte do Caminho Darwin de Maricá. Aqui é um mapa atual, né, da Folha Maricá, de IBGE, mostrando essa mesma estrada e o caminho aí que ainda existe hoje, que passa pela Pedra de Itaucaia, que é Maricá, que foi o local, essa pedra, aí está o caminho, que foi o local onde Darwin almoçou no dia 8 de abril de 1832. Está aqui a fazenda. Ele cita, nesse caso, uma importante passagem, que as pessoas estavam rindo, contando o caso de uma escravizada que, fugindo, ela se encontrou encurralada no alto dessa pedra e, ao invés de se entregar, ela se jogou.
E aí as pessoas estavam rindo e ele falou que não era nada engraçado, que se fosse uma mulher romana, ia ser colocado como um gesto de liberdade, ter preferido morrer do que se entregar de volta à escravidão, mas que, sendo uma negra escravizada, eles estavam rindo como se fosse uma bobagem, um ato de não digno. Né? Ele diz, então, que chega em Itaucaia, que é uma pequena vila, e que à noite eles foram dormir num lugar à beira da Lagoa de Maricá. Então, no dia 8 de abril, ele passa por Itaucaia e dorme à beira da Lagoa de Maricá. Nesse dia, então, no dia seguinte, no dia 9, no seu diário, na sua caderneta de campo, ele diz que encontra um fragmento de um arenito na praia, com numerosas conchas. E, na verdade, o que ele estava descrevendo são esses beach rocks. Na verdade, foi a primeira vez que o beach rock foi descrito no Brasil por ele, e que é um afloramento, um geossítio importante do nosso geoparque. Ele diz que nesse dia ele passa pela restinga, né, entre as lagoas e o mar, e ele janta na região de Mandetiba, que é na região de Saquarema, e que ele fala da belíssima vista das montanhas refletidas nas águas das lagunas. Então, está aqui no mapa histórico, aquele mesmo mapa de 1767, na verdade, uma sequência de mapas, e aqui está a Lagoa de Saquarema, a Lagoa de Jaconé, a Ponta Negra, os beach rocks ficam nessa região, né? E ele, então, descansa, janta em Mandetiba, na região de Saquarema. Aqui está uma imagem da Lagoa de Saquarema, belíssima imagem. E a igreja de Nossa Senhora de Nazaré, local certamente que a estrada passava em frente, de 1820, cuja igreja, então, que é patrimônio, é tombada, ela foi encontrada, foi vista por Darwin naquele momento. Né? E no dia seguinte, eles passam 10 horas no lombo de cavalo, aliás, eu esqueci de dizer, toda essa viagem é feita a cavalo, e ele diz que depois de 10 horas eles chegam no lugar chamado Injetado, né? Passando, então, por lugares muito bonitos, com árvores lindas, com parasitas nas árvores, e uma visão incrível, nova para ele, da floresta tropical. Na verdade, o que ele estava vendo era a floresta restinga, típica dessa região, inclusive com um clima semiárido, com uma vegetação endêmica. Então, tudo isso, ele notou que era uma coisa nova, essa vista dessa floresta, diferente daquela que ele tinha visto anteriormente. Então, está aqui a Praia dos Enjeitados, do Enjeitado, em Araruama, que é o local onde ele passou, então, essa aqui é uma folha recente, 1 para 50 mil, então, a gente vai nos mapas históricos e vai nos mapas atuais, né? Então, no dia 9 de abril, né, ele chegou em Araruama e vai dormir nesse local. No dia 10, ele sai e vai tomar, eles saem cedo, e depois de passar por uma restinga muito pesada, eles passam, depois de 15 milhas, eles chegam para tomar o café em São Pedro da Aldeia. São Pedro da Aldeia está aqui, a aldeia de São Pedro, que na verdade está aqui, ó, né? É uma aldeia indígena, né? Que tinha a igreja dos jesuítas, tem ainda, né? Esse aqui é o mapa de 1840, e que aqui estão as igrejas, a igreja dos jesuítas de 1783, que certamente Darwin viu quando passou por aqui. E aí, nesse local, eles tomam o café da manhã.
nesse dia, depois de chegar em São Pedro da Aldeia, eles tomam o café da manhã e seguem passando por uma área com conchas, embora longe do mar. Né? Na verdade, certamente ele passou por uma das muitas paleolagunas que a gente identifica nessa região, na área dos brejos, dos alagados, entre São Pedro da Aldeia e Cabo Frio. E depois eles entram numa floresta e encontram blocos de quartzo, de camadas de quartzo, quando chegam em Campos Novos, que é Cabo Frio. E isso daí é a nossa formação barreiras, né, nessa região, que mostra, então, que ele identificou as camadas de quartzo existentes na formação barreiras dessa região. E ele diz que Campos Novos é um bom lugar, né, que eles agradável a temperatura, e ele diz que ali eles passaram muito bem, que comeram arroz e aves, biscoitos, vinhos, um aperitivo no jantar e o café. No dia seguinte, aqui está Campos Novos, né, a fazenda, então ele vem, passa por Araruama, passa por São Pedro da Aldeia e o caminho que hoje ainda existe, que é a mesma estrada, seguindo em direção a Campos Novos, né, em Cabo Frio. Campos Novos, a igreja jesuítica, tem muita história, vale um dia de apresentação sobre essa fazenda, sobre esse lugar, do ponto de vista geológico, sambaquis, ceramistas, presença dos jesuítas, a expulsão dos jesuítas pelo Marquês de Pombal, na época do Marquês de Pombal, né, a história da expulsão das terras portuguesas, dos jesuítas, depois a escravidão, a fazenda passou a ser local de descanso dos escravizados chegados ao Brasil, muitos deles contrabandeados, porque já, a partir de 1850 já não era, pela lei Eusébio de Queiroz, já não era mais permitido, né, fazer o transporte transatlântico de escravizados. E depois disso, a fazenda ela passa por várias disputas, inclusive disputas de terra na década de 70, 80, com problemas, morte de trabalhadores rurais, e, por fim, hoje ela é uma sede da prefeitura, pertence à prefeitura de Cabo Frio, e é tombada pelo governo do estado e pelo governo federal, pelo INEPAC, pelo IFAM. Darwin, então, sai de Campos Novos e no dia 11 ele chega à Barra de São João e atravessa o Rio de Canoa. Ele não estava se sentindo bem, né? E ele chega, depois ele vai até Macaé. Quando ele chega em Macaé, ele diz que estava com muito medo de passar muito mal sem falar uma palavra de português, né? Então ele cruza o rio, né? Na volta ele diz que os cavalos passam nadando e eles passam de barco. Ele passa, então, depois de Barra de São João, ele cruza para direção a Rio das Ostras, de Rio das Ostras passa para Macaé. Em Barra de São João, existe uma série de construções muito bonitas, são construções históricas, tombadas também, século XIX, início do século XX. E em Macaé eles dormem perto da foz do rio Macaé. E à noite ele escuta o mar batendo e ele fica apavorado, pensando que ele estava doente, né? E não conseguia falar português para obter ajuda médica. Na caderneta de campo, ele diz que na lagoa de Imboacica, que fica em Macaé, ele coletou um peixe. Então, aqui está Macaé, a saída dele, então, de Macaé para Conceição de Macabu.
né, no dia 11. Dorme em Macaé, e no dia 11 ele vai para Conceição de Macabu. No dia 12. No dia 12, ele acorda melhor, né, comeu canela e tomou um vinho do Porto, e se sentindo melhor, eles vão para Sossego, a casa do senhor Figueiredo, que era um dos ingleses e da família dos ingleses, que era pai da mulher de um dos ingleses que estavam viajando com ele, né, o senhor Lowry. Chega então, aqui, ó, a gente vê nesse mapa, nessa carta coreográfica, aqui está Macaé, tem duas possibilidades de caminho, alguns acham que ele subiu pelo rio, a Duelas, né, que é esse rio daqui, ó, tá vendo? E chega na Fazenda Sossego, que está aqui, aqui tem o nome de Martha Lowry, tá vendo? E aqui Antônio de Figueiredo, e aqui onde é a Conceição de Macabu. Né? Então, a gente vê que é esse o caminho, esse mapa é uma carta coreográfica, as cartas coreográficas mostram também os proprietários das terras, e isso é muito bom, porque nos permitiu ter certeza de que lugar que a gente estava tratando. E aqui a gente já está fora do nosso geoparque, aqui é a região lá de onde era a Fazenda Sossego, ela não existe mais, né? E aqui não dá para ver muito bem, mas era um esqueminha que Darwin desenhou na caderneta de campo, isso aqui é a caderneta de campo dele, aqui tem um esqueminha desenhado da planta da fazenda. Então, ele fica de 11 a 19, de 12, né, na verdade, a 19 na Fazenda Sossego, e a partir daí, depois ele retorna por esse caminho. Então, ele passa de novo por Macaé, passa por Campos Novos, atravessa os cavalos nadando, e eles no barco, por Barra de São João, dormem de novo em Campos Novos no dia 20, e passam por uma estrada diferente, como eu comentei. Ele é aqui de Campos Novos, em vez de voltar pelo litoral, eles cortam o caminho pelo interior. Essa estrada, ela tem algumas coisas muito interessantes, entre elas esse marco de pedra da Sesmaria, né? Então, no dia 21, ele diz que chegaram num lugar chamado do Rio Combrata, né? Que era uma área que tinha muitos cultivos, que era bem pobrezinho o local onde eles ficaram. E aí, aqui é o Rio Camboatá, que fica nessa região que imaginamos que Camboatá fica no limite entre Araruama, que é parte do território do Geoparque, e Silva Jardim, que não faz parte. Aqui, então, é esse caminho, né, desse dia 21 de abril. Aqui é essa estradinha que vai ligar à atual BR-101, onde ele chega no dia 22 em Madre de Deus. Madre de Deus era o antigo nome de Rio Bonito, onde ele diz que é uma vila muito bonitinha, pitoresca, com casas coloridas, e que tinha uma ou duas igrejas bonitas no centro da cidade, que completa a paisagem. Realmente ele fala dos maracujás, das cercas enfeitadas, a ruazinha colorida, e aqui então está Madre de Deus, que é o município de a sede do município de Rio Bonito, e daqui ele vai para Itaboraí, aqui a igreja no centro da cidade, uma das igrejas, que é de 1816, portanto, essa certamente é uma das igrejas que ele cita, né? E estava chovendo, e ele vai dormir em Itaboraí, né? Itaboraí, o centro da cidade, é muito bonito, tem vários sobrados, várias construções, desde 1600 até 1800, do século XVIII, XIX, né, 17, 18, 19, é um centro histórico muito importante, e por aqui ele passou. Então, de Itaboraí, ele vem do dia 22, dorme no dia 22, no dia 23 para 24, ele volta para a Praia Grande, que é Niterói, né? Então, aqui é a chegada dele no dia 24, no Rio de Janeiro, fazendo todo esse caminho.
né? Tá aí de novo a nossa sequência. E ele fica no Rio até 5 de julho, onde vai em direção a Montevidéu. E o que nós fizemos? Quando refizemos esse caminho, nós entendemos que era necessário sinalizar. Então, fizemos uma série de painéis que foram colocados nas estradas ao longo desse trajeto, né? Com essa imagem que é reproduzida aqui, é feita por um pesquisador do Instituto de Física, e aqui, então, está Darwin e os caminhos de Darwin, as placas de estrada, e em cada um dos municípios foi implantado um painel como esse, que tem o mapa, um texto sobre o lugar, esse aqui é o de Maricá, da Fazenda Itaucaia, e aqui, então, é colocado uma frase sobre a passagem dele aqui, né? Essa excursão foi feita com a presença do tataraneto de Darwin, e então com Randall Keynes, né, que é o tataraneto de Darwin, e foram eventos organizados localmente em todos os municípios. Esse daqui foi o evento de Araruama, teve música, exposição de rochas, exposição de materiais produzidos pelas escolas, teatro. Foi um movimento impressionante, de 4 dias de expedição. Nos lugares por onde passávamos, também a gastronomia, as comidas descritas no Diário de Darwin foram colocadas para todos conhecerem um pouco sobre o que ele disse e qual era a comida da época. Aqui, no caso, em Campos Novos, tem frango com aipim, mais uma couve, uma farofinha, né? E aí, quando nós fizemos esse levantamento, nós também fomos convidados a fazer uma série de palestras, e fomos convidados a replicar, a apresentar a metodologia do nosso projeto lá em Cabo Verde. Então, nós fizemos o repasse da metodologia nas escolas com professores das escolas de Cabo Verde. Então, aí é uma imagem onde nós estamos olhando afloramentos de rochas vulcânicas, né? Cabo Verde tem rochas vulcânicas com professores da rede do país. E também, depois da passagem, outros painéis foram colocados. Esse daqui é o olhar geológico de Darwin, o que ele falava sobre as rochas, e esse daqui é um dos painéis colocados naquela estrada do vai e vem no caminho Darwin, entre Niterói e Maricá. Aqui, um painel de Maricá falando do dique de Diabaso que se encontra ao longo da trilha e que é possível, então, identificar, e aqui é colocado, está em português e inglês, então, nas duas línguas, e aqui um pouquinho do caminho dele, também tudo em português e inglês. Pensando nessa questão da divulgação geoturística. Também, no finalzinho, perto de Itaucaia, tem esse outro painel que fala dos gnáisses das rochas metamórficas que tem ao lado da pedra de Itaucaia. Também elaboramos, junto com a Via Pedal, um circuito de bike, de bicicletas, né? O Darwin Bike, que é por onde ele passou. Nós fizemos aí uma série de pontos, identificando, junto com o pessoal da Via Pedal, onde que seriam pontos interessantes para as pessoas passarem, onde que tinha ciclovia, quais são as estradas melhores. Então, quem quiser fazer o caminho de Darwin Bike, a gente pode entrar em contato para a gente poder conversar um pouco sobre isso, que eu acho que é muito importante e interessante fazer, recuperar esse caminho, dessa forma. E nós, do Geoparque, também aproveitamos os lugares por onde Darwin passou e fizemos uma série de eventos. Por exemplo, aqui a gente está naqueles beach rocks que a gente mostrou lá de Maricá, que é um Darwin em tamanho natural que a gente leva para esses lugares, e esse daqui é o que a gente chama de geodia, uma caminhada guiada, aberta ao público, a gente avisa que vai ter, as pessoas vão. E de lá a gente faz uma caminhada e diversos pesquisadores de várias áreas tratam, conversam e trocam conhecimento. São momentos de grande
alegria para nós. Na verdade, esse já é o dia de hoje, a gente queria fazer ao vivo, mas a chuva não permitiu. Aqui, então, no promontório da Igreja de Nossa Senhora de Nazaré, lá em Saquarema, também o Geodia, né, com as pessoas ouvindo sobre as rochas do promontório. Que rochas são essas de 2 bilhões de anos, que é onde a igreja está instalada. Aqui em Araruama, né, aqui é Saquarema, né, aqui em Araruama, nas salinas, estamos falando dos estromatólitos, portanto, importantes estruturas para entender a vida na Terra, e isso tem tudo a ver com a teoria da evolução das espécies pela seleção natural. Aqui em São Pedro da Aldeia, né? Também no Geodia. Aqui o Geodia na Lagoa de Boacica, onde Darwin coletou um peixe, que ele diz lá na caderneta, em Macaé. Né? E, por fim, ano passado, 2021, em novembro, nós participamos dos Caminhos de Darwin no Globo Repórter, mostrando alguns desses lugares incríveis, de geologia incrível, e de por onde esse importante naturalista passou, e esse valor que ele traz para o nosso território do Geoparque Costões e Lagunas. Bom, era isso que eu pensei em apresentar para vocês. Aqui estão os nossos contatos. Quem tiver interesse em saber mais, pode entrar em contato com a gente, e a partir daí trabalharmos um pouco esse conhecimento. Porque a passagem de naturalistas pelo nosso território, são vários deles, e Darwin é um deles, é importante porque eles aportam conhecimento e a gente traz a história da ciência para essa discussão, que é muito importante. Então, quero agradecer a todos que chegaram com a gente até aqui, fizeram esse percurso, que é uma aventura muito bacana. E aconselho quem puder fazer esse caminho, porque vai encontrar lugares lindos, pessoas incríveis, uma gastronomia espetacular, paisagens maravilhosas e muita história para contar. Muito obrigada a todos e feliz Dia Latino-Americano do Geoturismo para todas e para todos. Até a próxima. Muito obrigada.